Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Católica Porto Business School. Espero que se encontrem todos bem e agradecemos muito a vossa participação e interesse sobre o tema de hoje, a tributação em IVA na economia digital. Na verdade, se este tema já era relevante há muitos anos no atual contexto, esta relevância foi altamente reforçada. Para 2021 e para as décadas seguintes, anunciam-se grandes mudanças das regras de tributação em IVA e na economia digital. E para falarmos deste tema e para ouvirmos falar deste tema, é com muito gosto que temos connosco o Sr. Professor Duarte Travanca, cujo percurso académico e profissional na área da fiscalidade é extremamente sólido e relevante, formador de IVA da Autoridade Tributária a nível nacional, da APECA, da APOTEC, entre outras entidades, autor de diversos manuais de IVA, incluindo o Manual de IVA da AT. Atualmente é chefe da divisão na Direção de Serviços do IVA na Autoridade Tributária e é com muito gosto que é professor convidado na Católica Porto Business School, coordenador dos programas avançados de fiscalidade a decorrerem no Porto, Lisboa e Funchal, e mais recentemente num formato online que será lançado que terá início no dia 22 de maio. Por isso, Duarte, muito obrigada por todo este trabalho desenvolvido com a Católica Porto Business School e pela sua disponibilidade para dinamizar este webinar. Um webinar com casa cheia, temos quase cerca de 300 participantes em sala, uma sala virtual, e é desde já por isso que eu digo a todos os participantes que naturalmente poderão, ao longo do seminário, colocar as questões. No final, depois da apresentação do professor Duarte Travanca, eu voltarei para dinamizar, no fundo, essas questões. Desde já tenho que dizer que provavelmente não vamos poder colocar todas as questões que vão surgir, mas não faltarão outras oportunidades para nós continuarmos a refletir e a debater este tema. Por isso, Duarte, vou agora passar-lhe a palavra. Muito obrigado, professora Ana. É para mim um enorme prazer fazer parte desta equipa de sucesso que dirige de forma brilhante. É um enorme prazer ter vindo a colaborar na Católica Porto Business School e ter contribuído para que todos possamos olhar para a fiscalidade de uma forma diferente. Eu, antes de começar a minha apresentação, gostaria de deixar uma palavra, um cumprimento ao vasto auditório que nos acompanha, e estamos a ser acompanhados por pessoas que nos estão a ver desde vários continentes, desde Angola, Moçambique e do Brasil. Falo de Natal, mas também falo do Rio de Janeiro, falo da Madeira, falo dos Açores, falo de todo o Portugal continental. É para mim um enorme privilégio. Mando um abraço especial a todos. Indo diretamente ao tema que nos traz aqui, que é a tributação digital em sede de IVA, farei uma pequena contextualização do estado da arte, digamos assim, depois abordarei as regras do IVA que estão em vigor atualmente e os desafios que se colocam face às novas realidades que estão a surgir todos os dias, as plataformas, uma vasta gama de serviços que são inovadores e que são fornecidos através da internet. A internet é hoje um ponto de compra, de venda, de transporte de conteúdos e, portanto, há aqui uma realidade toda a mudar a grande velocidade e nem sempre as empresas, os Estados, nomeadamente as administrações tributárias, conseguem acompanhar esse ritmo e essa evolução. Vamos abordar também as perspectivas e tendências futuras, obviamente algumas, nomeadamente aquelas que se avizinham para 2021, uma vez que em 2021 vai haver grandes mudanças na área da tributação da economia digital. O IVA é o imposto de maior sucesso no mundo, em regra ele representa cerca de 25% das receitas dos Estados e Portugal não é exceção. Tem vindo a ser adotado cada vez por mais países e neste momento, em 2020, já rondarão os 120 países aqueles que adotaram o sistema de IVA ou equivalente como forma
Geral de Tributação do Consumo. Portanto, o IVA é um imposto que tem cada vez maior importância a nível mundial. É um imposto que está, apesar das suas fragilidades, as vantagens ainda assim superam largamente as fragilidades associadas ao IVA. A economia digital e os desafios que se colocam surge num contexto em que começam a surgir bens e serviços inovadores, em que há o recurso às novas tecnologias, quer para transacionar serviços, quer para fazer circular conteúdos, quer para as empresas irem cada vez mais de encontro às exigências dos seus clientes e dos mercados, e tudo isto surge num contexto em que a economia é global, os mercados são globais, as pessoas circulam entre continentes, há liberdades de estabelecimento em qualquer continente, e hoje em dia as barreiras que existem não existem barreiras na medida em que qualquer empresa pode instalar-se num sítio qualquer do mundo, nesse sítio do mundo, prestar serviços para Portugal, para Angola, para o Brasil, para a França, para a Itália, para a Espanha, para todo o mundo, sem nunca se registar para o exercício de uma atividade nesses países. Portanto, a partir de uma zona longínqua, essa empresa pode prestar, por exemplo, serviços para Portugal e, como nós sabemos, o IVA é um imposto que incide sobre o consumo, tributa consumos de bens e serviços. E se há bens e serviços que são consumidos em Portugal, esses bens e serviços devem ter tributação no local onde eles são efetivamente utilizados em atividades económicas ou consumidos, porque se esses serviços que são prestados por operadores que são residentes fora de Portugal, mas têm cá utilização ou consumo em Portugal, eles estão em concorrência com os operadores económicos nacionais. E nessa perspectiva faz todo o sentido, faz toda a lógica que a tributação seja uma tributação idêntica àquela a que esses bens e serviços estão sujeitos quando prestados por operadores nacionais, para que não haja aqui vantagens de concorrência ou que a concorrência seja desvirtuada. Nesse caso, tendo em conta a nova realidade que estamos a viver, os novos produtos que são oferecidos pelas plataformas, pelos diversos agentes económicos, há necessidade de adaptar as regras de um velho imposto, que é o IVA. O IVA tem 50 anos e em Portugal já tem 30 ou mais, e as regras são antigas. As realidades são novas, mas as regras são antigas, foram mudando, houve mudanças em 2010, muito substanciais, mas de resto o IVA tem-se tornado um pouco anacrónico, tem tido dificuldade em este evoluir da realidade e da economia digital. Tem existido uma grande preocupação ao nível da OCDE, da União Europeia, até do próprio FMI, de estabelecer regras e adotar regras que sejam implementadas de forma coordenada a nível mundial, para que os operadores não se desloquem para os sítios onde lhes der mais jeito de deslocarem-se, e, portanto, estas regras, uma vez que a economia é global e que estes serviços eletrónicos, os serviços digitais são prestados muitas vezes por empresas que não estão instaladas no local onde os serviços são utilizados ou consumidos, há a necessidade de criação de regras o mais uniformes possíveis. A legislação tem que ser revista, tem que ser adaptada às novas realidades, não podemos ficar ligados às velhas regras, porque os tempos são outros, a realidade mudou e as operações a tributar também são outras. E nesse sentido é muito importante saber com toda a clareza quem é que tem o direito de tributar uma determinada operação e quem tem efetivamente o direito a obter a receita do IVA associada a uma determinada transmissão de bens ou prestação de serviços.
Tem alguns documentos que têm vindo a ser publicados pela OCDE, a União Europeia tem sido pioneira na publicação de documentos de estudo, mas, no entanto, há estudos que se arrastam durante vários anos e, ao fim e ao cabo, anda-se décadas a discutir certos assuntos e, quando se chega muitas vezes a uma conclusão e se adotam medidas, já se chega tarde, porque já há agentes fraudulentos que já cometeram, já criaram redes de fraudes, já criaram outras, já estão estudadas, e, portanto, há toda essa realidade que é muito dinâmica. Ao nível da União Europeia, tem existido um grande problema que tem evitado que haja a dinâmica apropriada na legislação fiscal, que ela se torne mais dinâmica, que é a vigência da regra da unanimidade. Para a aprovação de medidas fiscais na União Europeia, é necessário que exista unanimidade e todos os Estados-membros votem favoravelmente. Porque se houver um Estado-membro que veja os seus interesses beliscados em relação a uma determinada norma, então esse Estado-membro vota contra essa norma, a norma não é adotada e então o que acontece? Essa medida não avança, é retirada. Há propostas que são constantemente postas à votação, são alteradas, são retiradas, a retirar e para um processo interminável. Isto porque os Estados-membros, nomeadamente na União Europeia, pensam, antes de mais, nos seus interesses nacionais e em proteger os seus setores, em vez de terem uma filosofia, uma visão de conjunto do interesse nacional da União Europeia. Isso leva a que os compromissos na União Europeia tenham sido cada vez mais difíceis para alcançar essa regra da unanimidade. A regra da unanimidade era fácil de alcançar quando a União Europeia tinha meia dúzia de países, com 7, ou 8 ou 12 países. Quando tinha um número reduzido de países, é muito mais fácil obter unanimidade. Neste caso, com o número de países, quase 3 centenas de países, é extremamente difícil obter e esse facto não ajuda a que o IVA tenha normas e regras claras e perceptíveis, porque para obter compromissos, os países e a União Europeia têm aprovado cada vez mais diretivas que são vagas, que são muito redondas, digamos assim, para obter realmente o compromisso de todos os Estados-membros para a aprovação das mesmas. Só que o problema é que, quando se aprovam diretivas, elas depois vão ser transpostas para os Estados-membros e se a diretiva é demasiado vaga ou demasiado superficial, depois, quando cada Estado-membro transpõe essa diretiva para o seu ordenamento jurídico, o que vai acontecer é que há ali brechas e cada Estado-membro transpõe a diretiva um bocado à sua maneira. Em certos casos tem acontecido, faz a transposição de acordo com aquilo que lhe dá mais. Então depois abre um processo e esse processo por transposição incorreta das diretivas, depois vai ser analisado, demora anos, até depois este processo é muito delicado. Há um conjunto de normas que estão agora em aprovação, em discussão, para depois serem aprovadas, para entrar em vigor em 2021, e, portanto, há um pacote legislativo do digital que está a ser discutido, há de ser aprovado, entrará-se em vigor em janeiro de 2021. Hoje saíram notícias nos jornais que eventualmente será adiado até junho de 2021, por 6 meses. Portanto, as principais variáveis em relação ao IVA, as principais variáveis que colocam em causa a tão desejável harmonização e o imposto que deve existir na União Europeia, nomeadamente, tem a ver com os sujeitos passivos. Quem são os sujeitos passivos? Nomeadamente os públicos, são quando é que são sujeitos passivos e quando não são. As isenções, o direito à dedução, uma vez que estas regras
variam de país para país, cada país tem uma certa margem de adaptação e de flexibilização. As taxas, como sabem, nós em Portugal teremos três taxas de IVA, uma reduzida, uma intermédia e uma normal, mas ainda temos as regiões autónomas em que as taxas são diferentes, nos Açores e na Madeira. Portanto, na realidade, acabamos por ter 9 taxas. A capacidade de aplicar essas taxas é imensa. A fraude e as atividades ilícitas, os desvios ao IVA, que na última década, entre 2009 e 2019, representa cerca de 1.500 bilhões de euros em toda a União Europeia. A fraude e a não entrega do IVA face ao IVA poderia ser recebido pela União Europeia. Essa fraude e esses desvios, o VAT Gap, estima-se em cerca de 1.500 bilhões de euros em toda a União Europeia. Os custos de cumprimento, os compliance costs, são cada vez mais elevados para as empresas cumprirem obrigações, e depois a aplicação do princípio da tributação na origem ou no destino. Tem vigorado o princípio da tributação no local de consumo, uma vez que o IVA tributa consumos, mas este princípio é um princípio que está na origem da fraude carrossel, desde sempre que se tem tentado alterar este princípio. Era para ter entrado em vigor um novo princípio do destino pelo operador da origem em 2019, mas os Estados-membros acabaram por não se entender e esse princípio, essas regras foram abordadas. Portanto, está-se à espera que alguém invente regras adequadas e que se atue nesse domínio, uma vez que este princípio do destino está na gênese da fraude carrossel. Portanto, o princípio do destino é um problema. Depois, ao nível dos serviços, e quando estamos a falar num contexto de economia global, o que é que nós temos em relação aos serviços? Eu posso ter um operador português que presta serviços para a Espanha, presta serviços para a Itália, presta serviços para Moçambique, para Angola, onde também existiva, presta serviços para países onde não existiva, como é o caso dos Estados Unidos, e esse pode ser um simples advogado que em território nacional, em Portugal, defende clientes, representa os seus clientes, representa um cliente que é um particular espanhol, é um sujeito passivo, outro que é um sujeito passivo francês, um particular brasileiro, uma empresa brasileira, e em função dessas regras, ou presta serviços de atualização de softwares, todas essas prestações de serviços são imateriais e têm regras específicas, e portanto é preciso ter muita atenção a essas regras para que essas operações possam ser muito bem enquadradas, porque hoje em dia qualquer operador que preste serviços a partir do território nacional tem que saber muito bem se a operação que ele realiza tem que ter IVA nacional ou não, porque se a operação for, por exemplo, isenta e ele faturar com IVA nacional, quer dizer que o operador que está no outro Estado-membro ou o destinatário que está no outro Estado-membro vai pedir a restituição a Portugal e depois essa restituição vai-lhe ser negada. Portanto, a aplicação das regras do IVA leva a que existam consequências e penalidades que são pesadas, portanto, e que são às vezes muito difíceis de suportar pelas empresas. Então, no caso específico da economia digital, é ainda mais difícil de saber onde tributar e como tributar. Ao nível das regras do IVA, nós temos uma regra geral, que está no tão famoso artigo 6º do Código do IVA. O artigo 6º do Código do IVA tem uma regra geral para a localização das prestações de serviços. Essa regra geral, que está no artigo 6º, número 6, na realidade diz duas regras. O artigo 6º, número 6, a linha A, que contempla as prestações de serviços B2B, ou seja, business to business. E essas operações business to business, quando eu estou a fazer operações que são efetuadas entre dois operadores económicos, dois sujeitos passivos
de IVA. E se eu presto serviços, por exemplo, de consultoria a uma empresa francesa, não faz sentido eu faturar a essa empresa francesa com IVA português, porque essa empresa francesa é um sujeito passivo de IVA em França, tem o direito a ser restituída do imposto e vem pedir a restituição a Portugal. Portanto, esta regra do B2B, das operações realizadas entre dois sujeitos passivos, o que vai fazer é deslocalizar a operação de origem para o destino. Portanto, quando eu faturo com serviços, por exemplo, de consultoria a uma empresa francesa, essa operação é não sujeita a IVA em território nacional, é sujeita a IVA em França. Em França, o adquirente o que vai fazer é autoliquida imposto, faz o imposto correspondente a favor do Estado a taxas francesas e deduz o IVA que autoliquidou. Evito repercutir IVA da origem para um operador que está noutro Estado-membro. Até porque, e aí aplica-se o princípio do destino, se eu repercutisse o IVA da origem, o que ia acontecer é que, em função esse operador ia superar, que não é o IVA do seu local de estabelecimento e, portanto, tinha que pedir a restituição a Portugal. É o artigo 6º do CNA, fala na regra do B2B, onde as operações são sujeitas a imposto no local do destino do adquirente. A segunda regra geral é a regra B2C, ou seja, Business to Consumer, serviços efetuados a não sujeitos passivos. E os não sujeitos passivos, se eu presto serviços a partir de consultoria a particulares franceses, esses particulares, não sendo lá sujeitos passivos de imposto, não têm capacidade para autoliquidar imposto e entregar o imposto ao Estado francês. Funcionam como consumidores finais. E nesta perspectiva, a regra do B2C diz que quando eu efetuo serviços a não sujeitos passivos, a particulares, a consumidores finais, eu tenho que faturar com IVA português. Esta é a grande regra geral. Agora, esta é a regra geral, mas no IVA há uma regra geral, mas cada regra depois acaba por comportar-se de exceções. E essas exceções têm a ver com determinadas operações para as quais o legislador criou regras próprias. Vamos supor este exemplo que eu tenho aí. Hoje em dia é possível alguém vender um pacote de serviços a uma empresa que até pode estar fora da União Europeia ou que está num Estado-membro qualquer, mas vamos imaginar que está fora da União Europeia e vende um pacote de serviços que inclui o aluguer de carro em Portugal, a ida a um restaurante em Madrid, o direito a usufruir de um circuito pela cidade, um circuito panorâmico pela cidade de Paris e telefonar gratuitamente a partir da Alemanha. Isto basta ter um telemóvel e uma ligação à internet. E a empresa pode estar a vender este voucher, qualquer coisa, a partir de outro lugar qualquer do mundo, e essa empresa pode nunca ter estado registada, nem nunca vir a estar em nenhum destes Estados-membros. Agora, esta tributação, este aluguer do carro, da viatura, tem, uma vez que é colocada à disposição em Portugal, tem IVA português. A ida para a Espanha tem IVA espanhol. O tour pela cidade de Paris tem IVA francês. O telefonar a partir da Alemanha, em princípio, terá IVA alemão. E, portanto, este voucher, este conjunto de serviços, proporciona o acesso a um determinado consumidor a um vasto leque de serviços e todos estes serviços vão ter que ter tributação num determinado lugar. Obviamente que se o aluguer do carro é feito em Portugal, esse aluguer do carro está em concorrência com os outros operadores que efetuam cá esse aluguer dessas viaturas. E, portanto, há que definir regras, há que definir muito bem que estas operações, apesar de serem realizadas por operadores de outros Estados-membros, não são fornecidas, nomeadamente a particulares, com a liquidação de IVA
ou com liquidação de IVA de outro sítio qualquer, que pode ser mais baixo ou mais alto que o IVA português, e por essa via pode ser um fator de distorção da concorrência. A internet vem facilitar este tipo de operações porque a internet é um ponto de venda, a partir da internet é possível oferecer bens e serviços e vendê-los, é um meio de transporte de conteúdos, nomeadamente os intangíveis, é um ponto de compra, eu vou comprar lá hoje em dia cada vez mais uma vasta gama de serviços. Não, os bens e serviços circulam, nomeadamente os serviços, circulam sem qualquer controle alfandegário, não passam pelas fronteiras, há o problema, como disse, dos intangíveis e depois há a liberdade de circulação entre as várias zonas do mundo. E isto hoje em dia é preciso balizar muito bem estas operações e saber quem é efetivamente o país ou o Estado que tem direito a obter a receita do IVA relativamente a estas operações. Quando falamos de serviços prestados por via eletrónica, nós estamos a falar, de acordo com o anexo D do Código do IVA, e este anexo D é transposto da Diretiva IVA, por exemplo, do fornecimento de sítios, de páginas da web, da manutenção à distância de programas e equipamentos, do fornecimento de programas e respectiva atualização, etc. Do fornecimento de música, filmes, jogos, etc. Prestação de ensino à distância e, muitas vezes, estas atividades são realizadas, os jogos, quando eu descarrego jogos na internet, os fornecedores são normalmente fornecedores que estão instalados noutros Estados-membros e, no entanto, eles são utilizados em território nacional. Agora, eu não posso ir a uma cadeia, a uma loja, a uma grande superfície e comprar um jogo para instalar num aplicativo qualquer e pagar uma taxa de IVA e comprar o mesmo jogo, mas que o fornecedor é de fora da União Europeia ou de um país que tem uma taxa de 15% e esse jogo sendo vendido à taxa de 15%. Neste caso, é dito claramente que se esses serviços são utilizados em território nacional, todos eles têm que pagar a mesma taxa. Isso significa que se houver uma plataforma dos Estados Unidos que vende jogos online para Portugal, essa plataforma tem que, nas prestações de serviços que faz, nestes eletrónicos, tem que faturar com IVA português. O mesmo acontece aos operadores portugueses para serviços de telecomunicações, radiodifusão ou serviços eletrónicos para todos os Estados-membros. Isso quer dizer que essas empresas portuguesas que prestem este tipo de serviços têm que ter que faturar os serviços à taxa de cada um dos Estados-membros quando os destinatários forem não sujeitos passivos ou consumidores finais. Já vamos ver como é que isso se faz, já vamos ver qual é o mecanismo para cumprir essas obrigações e esse pagamento de imposto. Hoje em dia, as plataformas digitais têm estado na base da revolução da prestação deste tipo de serviços, são facilitadores, aproximam as pessoas, favorecem o desenvolvimento económico, fazem com que determinados países se posicionem estrategicamente, uma vez que quantos mais usuários tiverem, maior o volume de receitas de IVA que esse país consegue cobrar. No entanto, tem existido aqui, há dificuldades também associadas, porque nós temos, por exemplo, o caso da Espanha. A Espanha teve uma grande queda de receitas associadas ao arrendamento de imóveis a partir do momento em que surgiu a Airbnb. Porquê? Porque as pessoas deixaram, houve serviços que eram prestados a partir de hotéis, a partir de arrendamentos tradicionais, deixaram de existir e passaram a ser substituídos por alojamento de habitações nessa modalidade. Agora, a Espanha deixou de tributar uma realidade e para tributar a nova realidade, o fornecimento destes serviços pela Airbnb, só consegue tributá-los se conseguir que estas plataformas transmitam os dados do seu volume das operações que realizam. Isso tem acontecido.
Os exemplos das plataformas, já há plataformas de jogos online, livros online, armazenamento digital, publicidade e espaços publicitários, já há plataformas onde os artistas se inscrevem e os promotores vão lá contratar artistas, já há plataformas para tudo e mais alguma coisa. A regra desejável é sempre o IVA tributa consumos, é a regra de tributação no local onde os bens e serviços são utilizados, porque é aí que eles estão em concorrência com outros fornecedores. Alguns exemplos de plataformas que fornecem este tipo de serviços é a Alibaba, que todos conhecem, a Booking, a TripAdvisor, e portanto estas e outras nem sempre colocam os Estados e dão a informação necessária para que exista tributação adequada. Há Estados como a Índia, por exemplo, que decidiu tributar estas operações aplicando uma taxa de 6% sobre o volume de negócios e pronto. Há outros países, como os nórdicos, a Noruega, a Suécia, que têm tentado dialogar com eles, com estas plataformas, no sentido de eles comunicarem os dados às autoridades tributárias para que possa existir tributação dessas atividades. Para 2021, o que está em discussão é que estas plataformas passem a tornar-se sujeitos passivos no local onde prestam serviço. A Uber. A Uber presta um serviço de transporte em Portugal, em território nacional, logo está em concorrência com os outros operadores. Eu, quando viajo na Uber, eu pago à Uber e depois recebo uma com alguém com quem a Uber contrata esse serviço e com quem eu não contratei serviço nenhum. Agora, o que faz sentido é que, se a Booking, por exemplo, aluga quartos em território nacional, então ela adquire esses quartos e depois aluga-os. A Uber o que faz o que deve passar a fazer, é adquirir esse serviço de transporte e depois fatura aos destinatários. Não é isso que acontece na realidade. É por aí que se pensa ir, é um caminho que está em discussão. Não é certo que depois venha a ser aprovado, mas é um caminho que está em discussão. O que se pretende, os objetivos da economia digital, é a tributação justa. A digital não pode ser uma forma de desvirtuar a tributação, nem pode ser uma forma de fazer chegar serviços a um determinado local que depois não tenham tributação alguma, enquanto os serviços domesticamente tenham uma tributação que está estabelecida. Isso exige que as regras de tributação sejam alteradas e sejam mudadas e, portanto, essas regras estão em estudo e 2021 vai ser um ano muito forte ao nível das regras do IVA, nomeadamente da economia digital. E, portanto, vai exigir que todos nós estejamos no domínio perfeito e claro das regras de tributação do IVA e o que muda, porque ao nível do IVA os erros, as escorregadelas, como eu costumo dizer, saem caros, saem muito caros. As coimas no IVA são muito elevadas, são da ordem dos 25% e, portanto, há que ter algum cuidado. Privilegia-se com o digital da tributação dos serviços no local de utilização e o número de usuários, quanto mais utilizadores quanto mais utilizadores eu tiver, maior a receita que eu obtenho do IVA enquanto país. O perigo que está associado a esta nova realidade, todos nós vemos o que é que tem existido, que determinadas, ainda há muito pouco tempo, houve uma entidade que vendeu dados que tinha dos seus clientes para efeitos de publicidade e para efeitos de divulgação de determinados produtos. Esta cedência de dados, esta venda de dados para efeitos de publicidade e para efeitos de divulgação de produtos, assume cada vez uma maior importância a nível mundial. Por exemplo, no caso do Brasil, o volume de negócios associado à venda de dados já é superior ao volume de negócios associados à transação
E, portanto, a venda de dados e estes serviços eletrónicos, este tipo de operações, consolida-se cada vez mais e assume cada vez mais uma importância muito significativa. Os desafios são de simplificação administrativa, aplicar tecnologias avançadas, tecnologias informáticas, ou conseguir obter das plataformas dados que nos permitam tributar de forma justa e de soluções que sejam gerais, que sejam globais, que sejam coordenadas para que não haja aqui a deslocação dos operadores para o sítio onde é mais jeito de estar. A regra do destino, a tributação no destino, no local do consumo ou de utilização dos serviços, ganha cada vez maior peso e, por conseguinte, isso é, por exemplo, que o serviços para toda a União Europeia possam ser obrigados a faturar com IVA dos vários Estados-membros da União Europeia. Portanto, sempre que prestam serviços para a França a não sujeitos passivos, faturam com IVA francês, para a Espanha com IVA espanhol, para a Inglaterra com IVA inglês, para a Itália com IVA italiano, e depois o que eles fazem é, esses operadores portugueses registram-se numa plataforma que é o Mini Balcão Único, que é o MOSS, MOSS, Mini One Stop Shop, e a partir de Portugal entregam esse imposto cá, que depois é alocado aos Estados. Esse mini balcão único existe não só em Portugal, como em toda a União Europeia. Em qualquer país da União, qualquer operador da União Europeia tem um MOSS onde se pode, mini balcão único, onde se pode registar para a IVA destas operações, nomeadamente dos serviços prestados por internet, por via eletrónica. Os operadores de fora da União Europeia, se for alguém dos Estados Unidos que preste serviços eletrónicos para Portugal, o que tem que fazer, registra-se, ou para outros Estados-membros da União Europeia, registra-se num mini balcão único num Estado-membro qualquer e a partir desse balcão único entrega o IVA a cada um dos Estados-membros e paga o IVA nesses Estados-membros que depois é repartido por todos os Estados-membros da União Europeia na proporção em que presta serviços para cada um desses Estados-membros. A determinação do local de operação territorial, ou seja, o local onde uma determinada operação vai ser sujeita à tributação, gera a existência de novos factos tributários. Por exemplo, discute-se muito, dados pelos motores de busca, qual é a forma de tributação dessas operações, qual é o local do exercício da atividade efetivo, como vão evoluir as novas regras de localização, qual é o local em que há o exercício da atividade efetiva, o que é que se entende por uma presença digital, os novos sujeitos passivos, quem é que vai ser obrigado a pagar imposto em função das novas realidades que estão a surgir. Portanto, aqui a tecnologia terá que ser a base desse sucesso e está mesmo em discussão a criação, algumas correntes estão em discussão, a criação de um NIF digital global que seja reconhecido por todas as apps. Portanto, há essa discussão em si, não se vai avançar se não. Em 2021 há um pacote legislativo para o comércio eletrónico que deveria entrar em 1 de janeiro de 2021. Hoje tivemos notícias que vai ser adiada para junho de 2021. As principais alterações têm a ver com o comércio eletrónico, com os serviços prestados por via eletrónica, com o digital. E vai haver um conjunto de alterações muito significativas. Por exemplo, há um regime das vendas à distância que se aplica, por exemplo, se um operador de outro Estado-membro vender para Portugal, até 35 mil euros vende com IVA da origem, a partir dos 35 mil euros IVA do destino, IVA português, tem que faturar com IVA português. Mas esse limiar nem sequer é unânime em toda a União Europeia. Na realidade, ele pode variar entre 10 mil
e entre os 35 mil, no caso de Portugal é 35 mil, entre os 35 mil euros neste momento. A partir de 2021, esse limiar vai passar a ser de 10 mil euros. Agora sim. Há a eliminação também das pequenas remessas, até 20 e poucos euros estavam isentas de IVA, mas havia uma fraude gigantesca associada a estas pequenas remessas. Valores de bens de valores muito elevados que eram faturados por 20 euros para não pagar IVA na importação. Também vai ser eliminada esta isenção. As plataformas digitais, vai ser criada a obrigação de fazerem registros eletrónicos e, portanto, ao nível dessas realidades também vai haver um avanço muito, muito significativo. O balcão único, o tal balcão único, onde as empresas declaram IVA que faturam com taxas de outros Estados-membros, vai ser alargado para quem está de fora da União Europeia. Neste momento só existe para os serviços eletrónicos, telecomunicações e serviços de radiodifusão. A partir de 2021, prevê-se que será alargado aos serviços efetuados a não sujeitos passivos. Portanto, este mini balcão único só funciona para declarar e pagar o IVA, que é faturado a taxas de outros Estados-membros e serviços que são destinados a não sujeitos passivos. No caso de serem serviços eletrónicos faturados a outros sujeitos passivos de outros Estados-membros, a empresas que exercem uma atividade de natureza comercial, industrial, etc., não há liquidação de IVA da origem, mesmo que sejam serviços eletrónicos. Funciona a regra do B2B, que eu vos falei há bocado, da autoliquidação, em que eles autoliquidam e deduzem às suas taxas. É criado também o mini balcão das remessas e os serviços, o balcão único da União Europeia deixa de estar, ou o MOSS, Mini One Stop Shop, deixa de se aplicar apenas aos serviços eletrónicos, a telecomunicações e aos serviços prestados por internet, mas passa-se a aplicar a todos os serviços efetuados a não sujeitos passivos que sejam serviços B2C e também aos bens sujeitos a impostos especiais sobre o consumo. Também um balcão para as importações e para cumprimento dessas obrigações. A partir de 1 de outubro de 2020, em Portugal, previa-se que estivesse previsto o One Stop Shop, o mini balcão para as importações, e para entrar em vigor em 1 de janeiro de 2021. Não sabemos se com esta prorrogação de 6 meses, em outubro de 2020, teremos já este One-Stop Shop para efeitos de... A apresentação que vos fiz insere-se no âmbito do curso geral de Fiscalidade Online e esta é a nossa forma de abordar as questões fiscais nos nossos cursos de fiscalidade e privilegiamos sempre abordar as questões fiscais de uma forma pedagógica, sempre alertando as pessoas, alertando os nossos alunos do IRC, do IRS, bem como temos, por exemplo, um módulo em que alertamos os destinatários, os alunos do curso, para o que não devem fazer para não terem uma inspeção tributária desfavorável. Portanto, é toda esta pedagogia, construindo cenários, que nós utilizamos, sempre com muitas exemplificações, sempre com muitos casos práticos, sempre fazendo entender e perceber a verdadeira razão de ser de tributário. Muito obrigado pela vossa participação, pela vossa atenção, espero não ter sido demasiado longo. Passaria a palavra à professora Ana Corte Real.
Muito obrigado, Duarte, por esta clara exposição. Nós temos aqui algumas questões que eu vou passar a colocar ao Duarte. Por isso temos um participante que solicita o seguinte esclarecimento. Se a prestação da assistência técnica em Portugal, mas faturada a uma empresa espanhola, está sujeita a IVA em Portugal. Sim, sim. E é relevante se a empresa espanhola está registada para efeitos de IVA em Portugal? Nós, quando temos uma prestação de serviços de assistência técnica, estamos claramente naquele rol de serviços que são os serviços eletrónicos elencados no anexo D do Código do IVA. Sempre que esses serviços sejam faturados a alguém de outro Estado-membro, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar os serviços. São serviços eletrónicos, pronto, estão classificados. A seguir, vou ver quem são os intervenientes na operação, nomeadamente o destinatário. Se o destinatário dessa operação é um sujeito passivo de outro Estado-membro, então, se eu vou faturar a esse sujeito passivo de outro Estado-membro, sendo ele alguém que está registado para efeitos de IVA, sendo ele que exerce uma atividade de natureza comercial, industrial, agrícola, prestação de serviços, etc., esse sujeito passivo, ao suportar um IVA português, não vai conseguir mencionar esse IVA na sua declaração periódica e tem que pedir a restituição a Portugal. Portanto, neste caso, é um caso típico da aplicação das regras do B2B, em que essas operações são sujeitas a IVA no local do adquirente, em Espanha, e não terá IVA português. Essa operação será não sujeita a IVA em Portugal, por força da aplicação das regras B2B. Pronto. E se, por acaso, essa operação tiver IVA português, uma aplicação da regra, quer dizer que esse operador espanhol suportou um IVA português que não pode recuperar em Espanha e vai pedir a restituição a Portugal. Vai pedir a restituição a Portugal, como esse IVA foi incorretamente aplicado, depois Portugal não lhe restitui esse IVA, porque nós temos uma norma, que é o Decreto-Lei 186/2009, no artigo 5º do anexo a esse Decreto-Lei tem lá que o IVA incorretamente aplicado, faturado por aplicação incorreta de uma isenção ou de uma regra de localização, não é restituível e, portanto, esse contribuinte espanhol, se lhe fosse faturado com IVA português, ficaria a perder porque não poderia recuperar esse IVA. Tendo esse contribuinte espanhol um número de IVA em Portugal, estando registado para efeitos do exercício de uma atividade em Portugal, se ele está registado para o exercício de uma atividade em Portugal, esse operador vai ser tratado como outro operador qualquer português. E então, se ele, em vez de faturar ao espanhol, se fatura ao NIF português, essa operação, para efeitos de IVA, é considerada uma operação interna e terá que ter IVA português. Agora, há um artigo da diretiva. Imagine uma hipótese, sempre que a casa-mãe inglesa adquire serviços a Portugal, mas os serviços vão ser utilizados em Espanha num estabelecimento, então a casa-mãe o que deve fazer é fornecer o NIF da empresa, o número de identificação fiscal da empresa espanhola, para que os serviços sejam faturados à empresa espanhola e para que sejam tributados em Espanha no local de utilização desses serviços. Agora uma outra questão que tem a ver com, uma vez que a fraude carrossel assenta no princípio de tributação do IVA no destino, não será necessário desenvolver mecanismos automatizados de controle das operações? Sim, essa é uma pergunta muito interessante, muito pertinente, porque a fraude carrossel, infelizmente, é uma triste realidade
E essa realidade gera perdas muito significativas aos Estados-membros. Como vos disse, no período de 2009 a 2019, as perdas da receita, não só pela fraude, mas também por outros motivos, ascendem a 1.500 milhões de euros em toda a União Europeia. O princípio do destino sempre esteve em discussão. Em 2019 era para existir, passaria a ser faturado IVA do destino pelo operador da origem, ou seja, se um operador português vendesse, por exemplo, bens para toda a União Europeia, passava, em determinadas circunstâncias, a faturar com o IVA português, noutras circunstâncias era o adquirente que aplicava as taxas do seu país. Essas regras, foi mesmo publicado o artigo 13º-A, que era para ser aditado à diretiva IVA, essas regras não vingaram, não foram, porque os Estados do Norte, depois era uma imposição deles, do Norte da Europa, mas depois os Estados do Sul não concordavam, e portanto o processo negocial na União Europeia foi muito difícil, não se chegou a conclusão nenhuma e justamente o princípio do destino mantém-se tal como está. Eu, por acaso, dá-se a coincidência de eu ter feito a minha tese de IVA nessa área, do princípio do destino, que deve ser alterado, que deve ser feito para alterar as regras do IVA no âmbito do princípio do destino para evitar a fraude carrossel, e uma das posições e uma das medidas que eu defendi era que devia existir de facto deviam existir mecanismos avançados, mecanismos eletrónicos avançados e devia existir um controle muito significativo destas operações, tal como existe, por exemplo, em Portugal, que é um caso de sucesso, o e-fatura. O e-fatura, há muitos países que estão a adotar o e-fatura e a copiar o que se fez em Portugal, porque nós, por exemplo, ao nível do VAT gap, da quebra dos desvios do IVA entre a receita que recebemos e a receita que poderíamos, em teoria, teoricamente receber, o e-fatura contribuiu para uma redução drástica dessa falta de entrega de receita nos cofres do Estado. Portanto, os mecanismos, e Portugal tem registrado um percurso notável, e isso reflete-se na diminuição dos desvios ao pagamento do IVA internamente. Portanto, a União Europeia terá que seguir um caminho semelhante, um caminho parecido para estancar o destino, que já é provisório desde 93 em Portugal, quando foi adotado o RITI, é o regime do IVA nas transações intracomunitárias de bens, mas tornou-se definitivo até hoje. Portanto, algum dia ele vai ter que ser pensado, ou temos que nos habituar a conviver com este nível de fraude que é incomportável. Muito obrigado pela atenção. Bem, Duarte, nós temos aqui várias questões, mas já estamos aqui a chegar a uma hora de uma pergunta que tem a ver com a situação do Reino Unido. Atendendo à situação do Reino Unido, uma empresa portuguesa exportadora, como deverá operacionalizar o cumprimento do IVA? Sim, a partir até enquanto a União Europeia, o Reino Unido não sair da União Europeia, ela continua a ser tratado como outro Estado-membro qualquer. Portanto, sempre que eu vender para alguém que é um sujeito passivo no Reino Unido, eu estou a fazer aquilo que se chama uma transmissão intracomunitária de bens, e essa transmissão intracomunitária de bens é isenta em Portugal e é tributada lá. Os bens são introduzidos ao consumo lá, são introduzidos lá ao consumo e, portanto, a tributação ocorre lá, as taxas de lá, em idênticas condições à taxa que é aplicável nas transações internas desses bens. A partir do momento em que o Reino Unido deixar de pertencer à União, termos em que o acordo vai ser fechado, a partir do momento em que se tornar um país exterior à União Europeia,
ele passa a ser tratado, se isso acontecer, ele passa a ser tratado como um país terceiro, como é o Brasil, como é os Estados Unidos, como é o Canadá. E nesse caso há um mecanismo equivalente, que é só que é a isenção nas exportações para fora da União Europeia e, nesse caso, também essas operações também beneficiam de isenção, porque no comércio internacional evita-se sempre repercutir IVA da origem para o destino. Vamos supor no caso dos Estados Unidos. Se nos Estados Unidos não existe IVA, se as mercadorias fossem vendidas com IVA português, elas iam chegar aos Estados Unidos sobrecarregadas com um imposto de 23% e iam perder competitividade. E, portanto, essas regras, se tornar um país exterior à União Europeia e completamente independente, então continua a beneficiar das isenções por ser pelas exportações e não pelas transmissões intracomunitárias de bens. Mas a venda de bens será ou uma transmissão intracomunitária que é isenta, artigo 14º do RITI, ou uma exportação que é isenta, artigo 14º do Código do IVA. Obrigada, Duarte. Ia-lhe fazer agora talvez uma pergunta de fecho e de um bocadinho de balanço, que é o seguinte: o que é que esta mudança de paradigma exige dos profissionais do setor? E aqui, quando eu preocupada nos profissionais do setor, estou a falar de gestores, economistas, contabilistas, juristas e às escolas de negócio, aqui no fundo, porque eu acho que este tema é de tal forma pertinente e fundamental, que no fundo eu acho que todos nós, todos os agentes vão ter que se adaptar e reinventar também, e por isso o que é que, no fundo, o que é que o Duarte acha o que é que se exige? É uma pergunta muito, muito pertinente e muito difícil de responder. Isto porquê? Porque esta mudança de paradigma vai exigir também que nós mudemos a nossa forma de pensar e de estar perante determinadas realidades. Eu imagino, se eu sou um gestor, se sou um contabilista, se sou um revisor oficial de contas, se sou um jurista, e que fico parado no tempo, hoje, no dia em que estou, hoje fico parado, se não invisto, e daí também as escolas de negócio terem um papel importante nesta área, se eu paro hoje, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, já em 2021, há muitas regras do IVA que eu já não as conheço, que eu já não as sei como aplicar. E ao não saber como aplicar as regras do IVA, eu vou cometer erros, eu vou ter inspeções, eu vou prestar, eu contabilista, eu revisor oficial de contas, eu jurista, vou prestar um mau serviço à minha entidade, porque estou a aplicar incorretamente as regras do IVA e depois a autoridade tributária vai-me aplicar correções que vão ser suportadas por aquela empresa. E, portanto, nesta perspectiva, o ensino tradicional das questões fiscais também tem que ser repensado. E nesse papel, e nesse campo, as escolas de negócio têm tido um papel fundamental. Que eu saiba, a Católica Porto Business School é pioneira, tem sido pioneira nessa abordagem, nesse papel diferenciador, porque realmente estes profissionais têm que estar dotados de novas ferramentas, novos conhecimentos, porque ao nível, por exemplo, do IVA, as questões são muito complexas e basta mudar um pequeno pressuposto e a operação, em vez de ser sujeita em Portugal, já não é, já é isenta. Ou o contrário, ou eu isento a operação, mas não devia isentar e devia tributar, e depois o Estado vai me exigir que eu pague o imposto que está em falta. Portanto, a formação tem que ser muito focada, muito direcionada, tem que ser uma formação que vai exigir uma permanente adaptação às novas regras e às novas realidades que estão a surgir. E porque os operadores, mesmo para os Estados, por exemplo, os operadores que fazem a fraude, há tempos descobriu-se que na Polónia havia uma fraude gigantesca com o material, com o equipamento eletrónico. Essa rede de fraude foi desmantelada e tal,
Mas quando foi descoberta, a Polónia o que é que fez? Impôs regras próprias para evitar a fraude naquele setor. E o que era o setor informático, mas esqueceu-se, por exemplo, dos discos rígidos, dos suportes de armazenamento e deixou isso de fora. Esses operadores rapidamente mudaram de negócio e rapidamente se adaptaram e rapidamente montaram um negócio numa área distinta e continuaram a fazer a fraude. E se esse país lhe fechar todas essas regras, esses operadores mudam-se para o país do lado e muitas vezes esses operadores, quando se mudam para o país do lado, eles vão envolver nessa rede operadores que são operadores sérios, são operadores que não estão metidos na fraude, mas que eles vão arranjar maneira de os meter na fraude para dar credibilidade às redes de fraude. Portanto, isso exige que os contabilistas, que os revisores oficiais de contas, que os gestores, que os economistas, que os juristas sejam pessoas muito bem informadas e muito conhecedoras, de forma a que, perante determinados sinais, perante determinados alertas, evitem que as suas empresas sejam envolvidas em redes de fraude. Obrigada, Duarte, muito obrigada por este seminário e por esta partilha de tanto conhecimento que fez connosco, e não posso deixar de dizer por contribuir para que a Católica Porto Business School possa dotar efetivamente os seus participantes destas competências e desta capacidade de atualização permanente que esta área, como vimos aqui e como ouvimos, exige. Por isso, muito obrigada a todos, muito obrigada a todos os participantes em mais este webinar da Católica Porto Business School e um agradecimento especial ao professor Duarte Travenca por a sua disponibilidade e pela sua participação com a escola. Obrigada a todos. Obrigado, felicidades.